Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa no ar. Vamos embora falar de produção cultural. Meu nome é Carla Navarro, eu trabalho com produção cultural e eu estou aqui para te ajudar a dominar tudo isso. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar o caminho para fazer uma produção cultural incrível. Beleza? Vamos embora conversando comigo. Seguinte, a conversa de hoje... Primeiro deixa eu te contar que todos os dias pela manhã eu estou aqui para falar de produção cultural. Então, se você tem dúvidas, perguntas, você quer conhecer melhor esse universo, manda perguntas aqui nos comentários, manda temas, enfim. Se você me contar o que você quer saber, eu vou fazer um conteúdo só para você. Vou fazer um conteúdo aqui sobre o que você quer saber, tá bom? Então, você me ajuda, eu te ajudo e fica tudo certo, tá? Vai me ajudar muito. Manda aqui perguntas, tá? Nos comentários, manda pergunta aqui, viu? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é, por favor, se inscreve nos canais, porque aí você vai ficar sabendo de tudo que acontece, né? Você vai ficar sabendo quando chega vídeo novo, você vai ficar sabendo, enfim, mais coisas de Carlinha Navarro e mais coisas desse universo da produção cultural. Às vezes eu monto uns carrosséis de foto que são bem práticos, né, com dicas muito diretas. Então, se inscreve aí, segue o meu perfil, ou se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso vai ser muito bom para você também, tá bom? Vamos lá, hoje eu vou conversar com vocês sobre, às vezes, uma impressão errada que a gente tem desse universo da produção cultural. Eu preciso dizer para vocês que quando acontece um problema, porque é o seguinte, perrengues temos, viu? Vamos passar por perrengues. Se você vai trabalhar com produção cultural, saiba que o perrengue mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Então, se você na hora que você está passando por um perrengue ou passando por um problema, você tem que procurar a solução e não o culpado. Já tinha pensado sobre isso? Pois é, porque dá aquela vontadezinha, né, de dizer, foi fulano que fez... Foi ele, a culpa é dele. Então, nesse momento, não é para fazer isso. Bom dia, Marcelo! Eu sempre tenho inveja das fotos que o Marcelo posta, assim, com um solzão de cara pro mar. Eu vou postar uma foto, assim, de cara pro prédio aqui. Vai ser ótimo. Vamos disputar com a melhor foto. Primeiro, como eu adoro fazer... Vamos começar conceituando, né? Então, vamos pensar assim, o que é culpa? Gosto de olhar no dicionário, sou dessas antigas que olham no dicionário para saber bem certinho o que é, literalmente o que a palavra diz, para poder a gente embasar a nossa conversa. O que é culpa? O que está escrito no dicionário? Responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa, certo? Isso é culpa. O que é solução? É a resolução de uma dificuldade ou de um problema. E aí eu pergunto a você, o que é o trabalho do produtor? Então, o trabalho do produtor é evitar os problemas e, quando ele aparecer, encontrar a solução. Tem um monte de gente que acha que o trabalho do produtor é resolver problemas. E não é. O trabalho do produtor é planejar para que esses problemas não apareçam, para que eles não aconteçam de fato, né? Então, o produtor, ele trabalha em várias fases da produção cultural, certo? E na fase de planejamento, a gente evita os problemas, a gente lista o máximo de coisas que a gente puder listar, a gente imagina, a gente prevê tudo para dar tudo certo, certo? E assim, se você já passou por um problema, você já sabe a solução, então você já prevê essa solução lá no seu planejamento. Você estuda tudo no planejamento para calcular para tudo dar certo, certo? Esse é o trabalho do produtor. Ele não é feito para resolver problemas, ele é feito para evitar problemas, tá? Então você evita os problemas na fase do planejamento, mas na fase da coordenação, que é a fase que você está de olho, tomando conta, para ver se está todo mundo fazendo tudo certinho, nessa fase, quando acontecer um problema, ele é problema seu. Pois é, essa é a má notícia. Todo problema que acontecer, ele é problema seu. Mas
e você não vai procurar um problema, você não vai procurar um culpado, porque quem causou isso não interessa. O que interessa é qual é a solução, entendeu? Captou essa mensagem? Essa é a mensagem mais importante do dia, tá? Não procura o culpado, só procura a solução, tá? Porque se a gente ficar procurando o culpado, naquele momento mesmo, o problema vai continuar lá. E você não está cumprindo a sua função de produtor, que é resolver os problemas, botar para rodar, fazer aquilo acontecer. A função do produtor é fazer aquilo acontecer, é deixar o ambiente tranquilo. Eu preciso entregar tranquilidade para o meu cliente, entendeu? Se alguém me contratou para ser produtora cultural desse evento, foi porque ele confiava que eu estando à frente não ia ter problema. Então não vai ter problema. É assim que acontece. Porque se tiver problema, você vai lá e resolve o problema, tá? Na nossa profissão, os problemas precisam ser rapidamente resolvidos. Então, a gente não vai poder perder tempo procurando culpado. E dá vontade, gente, dá aquele desejozinho, sabe? Você olha e fala, quem foi que fez essa porcaria aqui? Quem me colocou nessa situação? É mais ou menos assim, a gente vai se sentindo meio... Você fica querendo aquele senso de justiça, sabe? Quero saber quem foi para punir o culpado. Mas na hora da produção cultural não tem isso não, gente. Aconteceu o perrengue, você vai ter que resolver o perrengue, não interessa quem fez. Não é problema seu quem fez. Naquele momento não, tá? Eu vou dar alguns exemplos de perrengues clássicos que eu passei. Já contei aqui, eu sei que algumas pessoas já viram, mas outras pessoas que estão chegando agora não viram ainda. Então eu vou contar o clássico dos clássicos, que foi uma vez eu estava em viagem com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música. E nós éramos 85 pessoas viajando no total, nós tínhamos 70 músicos tocando na orquestra. Imagina, 70 músicos, se dá perrengue isso. Dos mais variados possíveis. Mas e aí, como era que funcionava? Eu fazia toda a produção, né, toda a parte de planejamento, e aí eu ligava para um produtor local, eu contratava um produtor local, e nessa produção local, eu pedia para que ele providenciasse algumas coisas. Uma das coisas que eu pedia para que ele providenciasse eram cadeiras para os músicos tocarem. Uma orquestra, cadeira, né, 70, né? Então, tinham que ser sem braço, tinham algumas especificações assim, sabe, das cadeiras, mas não era uma coisa muito difícil não, era coisa que tinha em qualquer lugar. Porque esse projeto, que era um projeto muito, muito legal, chamado Circuito Sinfônico, ele levava essa orquestra para cidades que nunca tinham visto uma orquestra, ou cidades que não tinham acesso fácil à orquestra. De repente até alguma orquestra tinha ido lá, mas aparecia uma a cada 30 anos, entendeu? Então o nosso objetivo era levar a música de concerto para as pessoas que não tinham acesso a essa música. Então a gente chegava assim nas cidades mais incríveis do mundo, né? Assim, imagina, era aqui no interior de Pernambuco, tá? Então a gente chegava nas cidades que tinham muito pouca infraestrutura e nunca tinham pensado nessa estrutura, né, para a orquestra. Por isso a gente usava uma estrutura que já existe em quase todas as cidades do interior de Pernambuco, que é uma igreja grande, que tem uma boa acústica, porque aí cabe a orquestra, cabe o público, a acústica é boa, dá tudo certo. Mas é claro que nessas igrejas nem sempre tinha cadeiras suficientes para a orquestra. E aí a gente precisava alugar as cadeiras, enfim, tinha que dar um jeito de conseguir cadeiras. E quem fazia essa parte de alugar as cadeiras e encontrar as cadeiras era o produtor local. Aí tudo bem. Eu chegava junto com a orquestra, porque a gente estava em turnê e o produtor acompanhava a orquestra. Então não tinha uma equipe que chegava primeiro para ver se deu alguma coisa errada e recebeu a orquestra, não. Eu chegava junto com eles. Chegamos nessa cidade. Ao chegar nessa cidade, que eu cheguei na igreja, de cara eu vi que as cadeiras não estavam lá. A gente chegava direto para o ensaio. De cara, as cadeiras não estavam lá. Aí eu liguei para o produtor local. Ô, querido, tudo bom? Olha, eu cheguei aqui na igreja e as cadeiras não chegaram ainda. Tu pode ver se elas estão chegando, porque a gente já chegou. Aí ele, tá bom, vou ver. E aí ele foi,
Enfim, desligou o telefone e daqui a pouco, e nada. Nada. Aí daqui a pouco eu liguei de novo, olha, as cadeiras não chegaram ainda, eu tô aqui esperando e tal. A orquestra toda esperando, a gente tá atrasando o ensaio, não tá acontecendo o ensaio, pelo amor de Deus. Aí ele fez, eu vou ligar de novo, pra cobrar. Tá bom. Aí eu ligo terceira vez. Aí ele fez, eita, vou cobrar de novo, vou perguntar por que eles estão demorando tanto. Aí daqui a pouco aparece a criatura na minha frente. Aí eu disse, graças a Deus que você chegou, você acredita que as cadeiras não chegaram ainda? Aí ele disse, então, é que eu esqueci de contratar as cadeiras, mas eu estava com vergonha de lhe dizer. Sim, gente, eu vivi isso. Isso aconteceu, foi verdade. Na hora, você tem muita vontade de bater na pessoa, você tem muita vontade, né, de partir para agressão física. E na hora dá um pânico, assim, você olha e faz assim, e agora, velho? Né? Mas, ao contrário do que o nosso instinto manda, você não bate na pessoa, você não briga com ela, você não esbraveja, você não faz nada disso. Você só mantém a sua calma e resolve o problema. Vocês querem saber o fim dessa história, né? Então, aí eu cheguei para ele e disse, tudo bem, não tem problema. A gente vai conseguir as cadeiras agora. Era um domingo, estava tudo fechado. A gente vai conseguir essas cadeiras agora. Você conhece a pessoa que aluga cadeiras? Aí ele disse, conheço. Aí eu disse, vamos ligar para ele? Aí vamos. Aí ligamos, ele não atendeu. Aí fomos na casa dele, na casa da criatura que aluga as cadeiras. Quando a gente bateu lá, era o aniversário do cara, ele estava no meio de um churrasco. Sem problema, contei a minha história para ele. E ele disse, não tem problema, vamos lá, vou buscar as cadeiras para a senhora, fique tranquila. Aí, enfim, ele abriu o depósito das cadeiras, mandou buscar as cadeiras, botou lá dentro da igreja e tudo correu normalmente. Aí vamos avaliar esse caso. E se eu tivesse esbravejado com essa criatura? Ia resolver o que do meu problema? Nada, zero. Então, na hora, procurar a solução, porque as cadeiras tinham que aparecer. Eu precisava de cadeira, senão a orquestra não tocava. Como é que a orquestra vai tocar em pé? Não dá para tocar em pé, entendeu? Tem alguns instrumentos que até dá, mas a maioria não dá. Então, essa foi a história das cadeiras. Vou contar outra história aqui agora. É um outro clássico da minha biografia. Eu estava à frente de um evento muito lindo, por sinal, chamado Projeto Limpa Brasil, aqui em Recife. E era um evento que ia ser muito grande, porque ia ter muitas atrações, né? Ia ter o Quinteto Violado, a Orquestra de Câmara de Pernambuco, Silvério Pessoa e Zé Cabaleiro. E a montagem da nossa estrutura ia ser no próprio dia, tá? Então imagina, eu tinha passagem de som a partir das 2 da tarde. E o palco tinha que estar todo montado. Acho que a partir de 1 da tarde eu já tinha passagem de som. Então tudo tinha que estar montado até no máximo 1 da tarde. Eu precisava começar a montar muito cedo, né? Bem cedinho mesmo. Então marquei com todo mundo da equipe e principalmente a limpeza às 6 horas da manhã. Quando deu 6 horas, 5h30, eu estava no palco, linda. Eu e uma garrafa de café e um pacote de bolacha. Quando eu cheguei no palco, 5h30 da manhã, eu fiquei esperando o pessoal da limpeza chegar. Aí o povo da limpeza não chegou às 6 horas como eu tinha combinado. Quando deu 6 horas da manhã, que as pessoas da limpeza não chegaram, eu liguei para porque assim, a limpeza, ela tinha sido dada pra gente como um apoio, né? Acho que a prefeitura que estava dando, nem me lembro direito, acho que era a prefeitura, isso faz um tempo. Aí, quando eu liguei pro rapaz, que era o responsável lá para entregar pra gente a limpeza, ele disse, não, eu baixei 6 horas da manhã muito cedo e marquei com a equipe às 8, eles vão chegar só às 8. Como assim? Pois é, então, aí nesse momento, o que é que eu fiz? Vou conseguir uma vassoura e vou varrer o palco, vou limpar o palco. O palco, minha gente, estava imundo. Ele tinha acontecido um show na noite anterior naquele palco, era um palco de rua. Tinha acontecido um show na noite anterior e tinha, assim, comidas, bebidas, tudo espalhado pelo palco, assim, tava uma nojeira.
Aí eu disse, não tem problema nenhum, vou varrer. Só vou conseguir uma vassoura. Na hora, passava o quê? Um caminhão de lixo pela frente do palco. Eu não tive dúvida, desci do palco, bati lá no caminhão do lixo. Amigo, por favor, será que tu não me emprestava uma vassourinha durante 5 minutos para dar um jeitinho naquele palco? Não, eu contei minha história para ele, né? Arruma aí uma vassoura e um saco de lixo, por favor. Aí ele fez, a senhora quer limpar o palco? Peraí, rapidinho a gente resolve isso. Aí ele chamou a galera que estava trabalhando lá no caminhão de lixo. Eles subiram no palco, varreram, deixaram o palco um brinco em 5 minutos e foram embora. Tchan! Que história feliz, não é? Pois é, na hora que acontece o perrengue, a gente tem que procurar a solução. A gente tem que ser proativo na resolução da solução e a gente tem que entender que a solução depende da gente. Nós somos os responsáveis por isso. Nós somos os responsáveis por fazer aquilo acontecer do jeito que tem que acontecer. Entendeu? Outro exemplo, vamos lá. Eu estava, na época do Quinteto Violado ainda, ia viajar com o Quinteto Violado, nós éramos 10 viajando, né? E aí, eu sempre fazia o check-in de todo mundo. E eu era a louca, eu sou até hoje essa louca, a louca que imprime todos os bilhetes, sabe? Essas pessoas antigas que imprimem o bilhete, mata a árvore. E aí eu cheguei lá no aeroporto para fazer o check-in de todo mundo. O ideal era sempre fazer o check-in de todo mundo junto, porque como nós éramos um grupo, a gente juntava as bagagens de todo mundo, assim, a quantidade de bagagens, e dava pra gente distribuir os equipamentos da gente, o peso dos equipamentos também, entre esse limite de bagagem. E aí a gente economizava muito no excesso de bagagem, porque é muito caro, né? Aí, enfim, quando eu fui fazer o check-in das pessoas, eu entreguei os documentos de todo mundo aqui atrás de mim, né? Aí eu peguei, entreguei os documentos de todo mundo e entreguei os bilhetes de todo mundo, que eu sou louca, eu imprimo. Aí eles ignoram sempre, ignoram o papel, pegam os documentos, vão lá no sistema, tic, 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 tudo certinho. Daqui a pouco, quando chegou em um, eu disse, olha, o nome dessa pessoa não tá aqui. Aí eu, como assim não tá aqui? Não tem bilhete para essa pessoa. Eu digo, tem. Tem porque eu imprimi esse bilhete. Calma aí. Peguei o bilhete desta pessoa especificamente e disse, tá aqui, ó, impresso, bonitinho, da empresa de vocês, o bilhete emitido. Tá aqui. Com o número de localizador e tudo. Aí pronto, aí a pessoa bota a mão na cabeça, vou chamar o meu superior, né? Enfim, resumindo toda a ópera, chamaram o Papa e não encontraram esse bilhete. Apesar de eu estar com ele na mão, ele não estava no sistema por algum motivo. Foi deletado do sistema, sei lá por quê. E aí, evidentemente que a empresa na mesma hora emitiu um bilhete para ele e tal, e ficou tudo certo, né? Mas, nesse momento, não adianta eu ficar batendo de frente com a pessoa que está me atendendo, questionando a pessoa que está me atendendo, tentando descobrir por que foi que sumiu do sistema, porque isso é um absurdo, eu não posso estar passando por esse constrangimento. Porque imagina, né? A criatura que estava atrás de mim ficou em pânico. Mas pense, não interessa quem errou, não interessa. Não interessa quem foi que apertou o dedinho lá no sistema e deletou o bilhete, não interessa. O que interessa é a gente deixar pronto. O que interessava naquele momento era o meu grupo voar como grupo, tudo certo, entendeu? E foi o que aconteceu. E aí o que acontece? Se eu tivesse esbravejado com essa criatura, talvez eu não tivesse nem conseguido colocar ele no mesmo voo. Talvez eu não tivesse conseguido fazer isso. Mas, quando a gente trata a pessoa dignamente, com respeito, a gente só mostra, olha, eu imprimi, o bilhete tá aqui, tem o número do localizador, tem tudo. Tem tudo, tá tudo certinho, tá pago, tá tudo certinho. Então, não tem como esse bilhete não existir, a não ser que ele tenha sido deletado no sistema, né? Quando você coloca direitinho, tudo dá certo. Dá tudo certo, entendeu? Então, não adianta você ficar... Porque assim, por que eu tô falando isso e batendo nessa tecla e falando durante tanto tempo sobre esse mesmo assunto? Porque em muitas produções, muitas mesmo, eu já vi muito produtor se enrolar nisso porque fica preocupado em descobrir quem foi que fez aquilo. Tipo, quebrou um copo. Quem quebrou o copo? Não interessa, me dá outro copo. Eu preciso do outro copo. Eu preciso do outro copo.
Não interessa quem quebrou, entendeu? Então, eu já vi muito produtor todo enrolado porque está procurando o culpado ao invés de procurar a solução. Velho, quebrou o copo, me deu outro copo, não tem copo, vou comprar um copo. Pronto. Depois a gente vai pensar em tudo isso, entendeu? Então, perder tempo procurando o culpado não é bom. Perca tempo procurando a solução, porque você vai precisar de tempo para pensar na solução. Nem sempre a solução lhe vem assim, plim, né? Uma vez eu estava com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório e fazendo uma apresentação para 300 crianças e chegou um caixão com uma senhora dentro, morta, porque a família achou de levar para a igreja para o padre dar lá a bênção final e tal. E aí, quando chegou na porta, brecamos o caixão e a gente tinha que encontrar uma solução para aquilo naquela hora, porque estava acontecendo. Eu não queria saber quem foi que mandou o caixão. Eu queria saber para onde é que eu mando esse caixão agora. É só isso. Né? Graças a Deus tinha um espaço ao lado da igreja, o sacristão estava do meu lado, ele falou com a família levou o caixão lá para o espaço que tinha ao lado da igreja e o padre foi lá e fez o que tinha que fazer. Mas na hora eu não quero saber quem foi que mandou o caixão para lá. Eu só quero fazer com que esse caixão não entre nessa igreja com 300 crianças. Né? Então, imagina se no exemplo que eu dei lá da equipe, que a equipe de limpeza não chegou, né? Imagina se eu não tivesse corrido atrás do caminhão de lixo para me ajudar a limpar o palco. Não teria dado tempo de montar tudo que eu tinha que montar. Se eu ficasse perdendo meu tempo procurando quem foi, por quê, sei que lá, hoje bravejando com a criatura que estava em casa dormindo lindo, que não ia chegar naquela hora de jeito nenhum, não ia acontecer, né? Ia ser muito problema, porque esse foi um evento bem difícil de montar, porque as passagens de som eram muito complexas, muito difíceis mesmo. Então, naquela hora, não era importante saber ou brigar com quem deu aquela ordem de chegar às 8 da manhã e não às 6. Isso não era importante. O importante era deixar limpo, somente. Então, gente, foco na solução, tá? Foca na solução, tá bom? E uma coisa comum quando o produtor é responsável, é quando o produtor responsável empurra o problema para uma outra pessoa. Amém. Aí diz, foi culpa de fulano, ele que resolva. Aí sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Não é culpa minha não. A culpa é do fulano que não acordou, que não veio, que não trouxe a equipe de limpeza. Sabe o que vai acontecer com isso? Quando você joga o problema na mão de outra pessoa, você perde o controle do seu evento. Pois é, você vai perder o controle totalmente do seu evento. E normalmente quem faz isso não quer muito ser produtor, sabe? Porque o produtor que quer ser produtor mesmo, ele gosta do desafio. Na hora que aparece o perrengue, ele fica louco para encontrar a solução. É como se fosse quase uma questão de honra. Eu quero resolver isso, eu quero ganhar essa medalha. É quase uma coisa assim. Quando acontece o problema, seu cérebro já fica trabalhando para poder dar certo a coisa. É bem por aí. Então preste atenção na hora que acontece um perrengue, como é que você reage, tá? Então, se você é um produtor cultural, você sabe a importância de não criar problemas. Então, por favor, quando você estiver trabalhando na produção de alguém, tenta evitar os problemas, tá bom? Por exemplo, se você é produtor de uma banda e essa banda vai tocar num festival e o produtor do festival disse para você chegar para passar som às 3 da tarde, passa o som às 3 da tarde. É de 3 às 4? Passa de 3 às 4, passa de 3 às 4 e meia não. Porque foi feito um cronograma em cima da demanda daquele palco. E quando você atrasa isso, você está criando um super problema para o produtor que está fazendo aquele evento. Então, vamos ser legal com os coleguinhas, né? Os coleguinhas precisam que a gente seja realmente nesse sentido, preste atenção no que a gente combinou, né? Desculpa, gente, o espirro da manhã tá chegando, já é o terceiro.
foi mal. Então, se você está trabalhando no evento de alguém, não seja a pessoa que cria o problema para o seu colega. Seja a pessoa que entrega soluções, tá? O evento está acontecendo lindamente, você vai cumprir exatamente o que vocês combinaram, para que você não seja aquele que vai criar o problema, né? Então, ajude aí nesse sentido, que acho que vai valer a pena. E aí você vai me perguntar uma coisa. Você vai chegar para mim e vai dizer assim, mas não é importante saber quem é o culpado? Isso não é importante para a gente? A gente não tem que descobrir quem é o culpado? Esse culpado vai passar impune? Né? Aí eu vou dizer que é importante a gente saber quem é o culpado, mas não é urgente. Então, é importante saber o culpado, não é urgente. Foco na solução, tá? A urgência agora do momento é você saber qual é a solução e não saber quem é o culpado. A reunião de avaliação que a gente faz depois é justamente para entender quem são os culpados, para entender onde foi que o problema aconteceu e para que esse problema não aconteça de novo. A gente vai se antecipar aos problemas, né? Na reunião de avaliação a gente vai descobrir qual foi o problema, descobrir quem foi que ocasionou aquele problema e a gente vai se antecipar a esse problema da próxima vez. Inclusive, se for uma coisa muito grave, que às vezes acontece, né? Você simplesmente não chama mais essa pessoa para trabalhar, né? Descobre o culpado e não chama mais ele para trabalhar. E aí você pode me perguntar assim, mas não fui nem eu que criei o problema, eu tenho a obrigação de resolver? Tem a obrigação de resolver, sim. O produtor tem a obrigação de fazer a coisa acontecer. É o produtor que faz aquela coisa virar verdade. Então, se você quer deixar pronto, você tem que resolver os problemas que acontecem no caminho. Acabou. Não interessa de quem é a culpa. Às vezes dá aquela sensação assim, poxa, nem fui eu que criei esse perrengue. Quando você decidiu ser produtor cultural, você já sabia, ou já era para saber, que todos os problemas que acontecem ali, eles são problemas seus. Então, você precisa, de fato, resolver os problemas, tá? O produtor é responsável por aquele evento cultural. Ele que vai resolver todos os problemas que aparecerem. Essa é a sua função, isso faz parte da sua função, tá? E aí você vai me perguntar, então quer dizer que a pessoa que fez o problema acontecer vai ficar impune? Não, a gente erra, todo mundo erra. Todo mundo erra. A grande questão é o que levou a gente a errar. Essa pessoa estava tentando acertar ou estava tentando criar um problema? Entende a diferença? Quando a gente está tentando acertar, a gente erra. E isso é normal. E é importante que a gente olhe para essa pessoa que errou com os olhos que você gostaria que olhassem para você. Né? Às vezes você está dando o melhor que você pode dar. Você é o mais empenhado impossível. E ainda assim você comete erros. Mas você errou tentando acertar. E será que isso não deve ser levado em consideração? Será que não é importante a gente pensar nisso? Eu acho que é importante. Porque a intenção vale muito nesse sentido. E aí você pode ajustar, você pode orientar, você pode dizer para essa pessoa como é que ela deve fazer da próxima vez. Se você entendeu que aquela pessoa está fazendo, errou porque estava tentando acertar, tentando dar o melhor que ela podia, essa pessoa vale a pena. Então vale a pena chegar para ela, ajustar, conversar, deixar afinar aquilo, sabe? É uma questão de ajuste. E às vezes a pessoa só não tem vocação mesmo para estar ali. E não quer estar ali. E está fazendo aquilo ali de má vontade. Está fazendo aquilo ali para ganhar um trocado. E isso não é bom. Aí, nesse sentido, se você percebe isso na pessoa, aí eu acho que vale a pena você trocar a pessoa. Você experimentar outra. Né? Então, a pessoa vai ficar impune? Não, mas
Você precisa entender se essa pessoa errou porque estava tentando acertar. Porque assim, quem não tenta acertar, não erra. Quem não faz, não erra. Agora, quem está fazendo, vai errar mais. Né? Quem mais quebra copo na casa? Quem mais lava a louça. Ponto. Se você não lava louça nenhuma, você vai dizer assim, mas eu não quebro copo nenhum. Tá bom, mas também não lava uma louça, né? Se você vai lavar a louça, aqui e ali você vai quebrar um copo. É isso. Se a pessoa está tentando acertar, a pessoa que está tentando acertar, a pessoa que está trabalhando, que está fazendo, está sendo proativo, em algum momento ela vai errar e isso é normal e a gente ajusta isso. Agora, a pessoa que fica encostadinha, não tem um erro na lista dela, né? Não tem um erro na conta dela. Por quê? Porque não faz nada. Porque não tem proatividade, porque não tenta fazer com que aquele evento seja o melhor possível. Fica lá só encostadinho, sem fazer nada. Aí realmente não vai errar, mas também não vai dar resultado para mim, não interessa. É melhor ir fazer outra coisa, porque o produtor ele tem que ser proativo, ele tem que estar na frente das coisas. Então é o seguinte, quando aparecer um problema, por favor, não procure o culpado, procure a solução, tá? Você vai perder, se você for procurar o culpado, você vai perder um tempo precioso que você utilizaria para encontrar a solução. Porque às vezes encontrar a solução toma tempo, porque você precisa se articular, porque você precisa raciocinar, às vezes a solução não vem na cabeça na mesma hora. Às vezes você precisa de tempo para raciocinar. Se você perde esse seu tempo, a sua energia, procurando quem foi que fez isso, dizendo fulano é o responsável por esse erro, ele que resolva, você não vai ter a sua solução. E você vai perder um tempo precioso, porque dentro da produção cultural, principalmente dentro dessa fase de coordenação, qualquer minuto importa, qualquer minuto é importante para a gente. Bem, você é o responsável, então resolva, tá? Então, a forma bem certinha da gente olhar para esse problema, a forma bem certinha da gente reagir quando acontece um problema na nossa produção cultural é pensando como é que eu vou conseguir solucionar. Eu só preciso solucionar isso. Eu não preciso encontrar quem é o responsável, quem é o culpado. Eu não preciso entender por que isso aconteceu. Eu só preciso encontrar a solução. É isso que eu tenho que encontrar agora. Aconteceu o problema, eu penso na solução. Não se preocupe que isso não vai ficar sem resolver na hora. Ou seja, a solução, a gente vai fazer a solução. E depois, lá na reunião de avaliação, a gente vai olhar para esse problema, a gente vai entender o que foi que aconteceu. A gente vai falar, sim, agora com a pessoa que gerou aquele problema, para entender se a gente consegue ajustar esse problema, afinar isso, né? Deixar essa engrenagem mais perfeita, ou se a gente vai ter que trocar aquela peça, se a gente vai ter que chamar uma outra pessoa para executar essa função, porque aquela outra não funcionou bem nessa. Então, na hora que aconteceu o perrengue, é procurar a solução e depois entender quem é o culpado, afinar, ajustar a engrenagem para que no próximo aquele problema não aconteça mais. O lado bom de acontecer os problemas é que a gente aprende com eles. E eles são assim, os nossos melhores professores. Quando acontece um erro, quando acontece um problema ocasionado por alguém, com certeza, no próximo, a gente tem como evitar. Porque é diferente de cair um raio. Eu não tenho como evitar que caia um raio. Até posso botar um para-raio. Mas sei lá, teve um tsunami. Eu não tenho como evitar o tsunami. Agora, se alguém errou, eu tenho como evitar. O próximo não vai errar mais. Então, eu faço uma reunião de avaliação justamente para entender quem foi que errou, o que foi que aconteceu, né? E como a gente vai fazer para não errar na próxima. Porque não se iluda, se uma peça da sua engrenagem falhou, a responsabilidade é sua. Se alguém na engrenagem fez alguma coisa que não era legal, que não estava certo, foi a sua produção que errou.
É assim que você tem que entender. Então, na hora que acontece o perrengue, você tem que resolver, porque você tem que mostrar para as pessoas que a sua produção está funcionando. Você tem que entregar o que você disse que você ia entregar. Uma produção perfeita, tranquila, profissional, sem perrengues. Então, na hora que acontecer o perrengue, você vai resolver o perrengue. E depois você vai entender o que foi que aconteceu. Entender qual foi a peça que estava errada na sua engrenagem. Né? Você vai conversar com a pessoa, entender por que foi que ela errou. E você vai, na próxima, já corrigir. Isso aí não tem mais por que você errar de novo. Certo? E para isso, é muito importante que você avalie. Mesmo se você é sozinho no processo, faça com você mesmo sua reunião de avaliação, entenda o que foi que errou, anote o que foi que errou, para você poder enxergar esse erro e não repetir. Para isso, é muito importante que você assuma o erro da sua equipe. É muito importante que você consiga enxergar, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa é tão apaixonada pelo que está fazendo que fica tipo mãe, que meu filho não erra, sabe? Meu filho não faz nada mal feito, meu filho é maravilhoso, né? Então, não seja mãe da sua produção cultural, não. Enxergue os erros, é muito importante que você enxergue os erros de fato, que você avalie a sua produção cultural com um olho mais objetivo, clínico, às vezes até frio. Enxergue de forma nua e crua, entendeu? Assim você vai conseguir visualizar os seus erros e vai ajustar, porque todo mundo erra. Mas no próximo vai ficar legal, porque se você enxergar o erro, vai ficar legal. Olha, não existe nada melhor para um doente do que um diagnóstico. O que é um diagnóstico? É o médico dizer assim, tá com gripe, ou tá com... Isso aí é uma unha encravada. Corta ali a unha que vai dar certo. Por que é importante um diagnóstico? Porque com o diagnóstico, você vai poder tratar. Você vai conseguir tratar de forma mais assertiva. Né? Você vai conseguir... Eita, unha encravada, corta a unha, resolveu o problema. Não, eu não sei o que é essa inflamação no seu dedão. Não sei o que aconteceu, vamos dar muitos remédios. Aí toma 1 milhão de remédios e não passa porque era só cortar a unha. Falando da nossa produção cultural, quando acontece um problema, é muito importante a gente fazer um diagnóstico. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que a equipe de limpeza não chegou na hora. Tá bom. Por que a equipe de limpeza não chegou na hora? Não chegou na hora porque o rapaz responsável achou que era muito cedo. Mas por que ele achou que era muito cedo, se tinha um cronograma para cumprir? Talvez porque ele não soubesse do cronograma. Bingo. Da próxima vez, a gente tem que avisar a equipe de limpeza o cronograma. A gente tem que explicar, olha, se você não chegar às 6 horas da manhã e não limpar o palco de 6 às 6h30, a gente vai ter um problema no nosso cronograma. Então, por favor, chega às 6 horas. Carlinha, mas ele nem perguntou por quê, ele nem questionou. Então, agora você já sabe que mesmo se a pessoa não questionar, você vai ter que dizer para ela como é importante ela chegar naquele horário e por que ela tem que chegar naquele horário, que o nosso trabalho depende do dela. Entendeu? É mais ou menos por aí. A gente enxerga o problema, a gente entende o nosso problema, admite os nossos erros, assume os nossos erros, para poder, da próxima vez, dar tudo certo. É isso que vai acontecer. Se você conseguir diagnosticar, você vai conseguir entender que não é uma superinflamação, é só uma unha encravada. Corta que ela vai ficar boa. Tá? É isso, gente. Resumindo tudo, foca na solução e não no problema, tá? Isso é muito importante na sua carreira de produção cultural para que você esteja sempre crescendo, esteja sempre melhorando, esteja sempre andando para frente, tá? Para você estar... O nosso objetivo aqui é você fazer você entregar um serviço profissional, limpo, organizado, sem perrengue. Né? Para isso, você precisa se conscientizar que tudo que acontece ali, a responsabilidade é sua. Você vai precisar tomar conta desse negócio, toma as rédeas da sua produção cultural e entende que se queimar uma lâmpada, é você que vai resolver.
mesmo que a solução seja simplesmente falar com alguém que vai trazer a lâmpada. Mas isso é problema seu, tá? A sua produção é problema seu, não esquece disso não. Gente, todos os dias de manhã eu estou aqui conversando sobre produção cultural, mostrando para você como é que se faz uma produção cultural, como é que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer para fazer essa coisa acontecer, tá? Tudo isso tentando estruturar um raciocínio para que você seja um produtor que consegue, de fato, entregar um serviço profissional, entregar uma postura profissional e fazer uma entrega de serviço com tranquilidade e com competência, tá bom? Todos os dias, a partir das 8 horas da manhã, eu apareço aqui, dou um alôzinho, conto as minhas histórias, falo sobre produção cultural e te ajudo nessa caminhada. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, curte, compartilha, comenta. Se você quer me ajudar a fazer esse conteúdo, manda aqui nos comentários qual é o próximo tema que você quer ouvir, quais são as perguntas que você tem, as dúvidas que você tem com relação a esse universo da produção cultural, que eu estou aqui para responder para você, para fazer um conteúdo desse bem voltado para o que você me perguntou, beleza? Segue os perfis, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando chega a novidade, beleza? Amanhã a gente se encontra de novo. Um beijo, tchau!